Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Nesta videoaula vamos explorar alguns aspectos relacionados à aprendizagem histórica a partir da leitura dos textos dos professores Itamar Freitas, Hilary Cooper, Sandra Oliveira e Rosalyn Ashby, que foram indicados na unidade 1 do componente, buscando apresentar, ainda que brevemente, como esses diferentes teóricos contribuíram para o nosso entendimento sobre como aprendemos história. No pensamento moderno, como indica o professor Freitas, aprender a fazer algo com, ou seja, é adquirir ou desenvolver determinada habilidade, mobilizando particulares conhecimentos que auxiliem na moldagem dessas capacidades humanas condizentes com um padrão cultural estabelecido por determinada sociedade. Durante o século XX, mais especificamente, o modo como esses conhecimentos e habilidades foram selecionados e utilizados esteve em boa medida orientado pelos estudos de psicólogos do desenvolvimento e pelos didatas. No âmbito do ensino de história, as discussões sobre o que os alunos deveriam aprender história já aparecem nos pareceres de Rui Barbosa, editados em 1883. Para o educador baiano, abre aspas, o aluno compreenderá então quão difícil é julgar, quão nécio crer e como a história, à semelhança de todas as outras ciências, consiste em observar exatamente as fontes, deduzindo-lhes com discrição as consequências. Do pensamento de Rui Barbosa é possível inferir sobre as aprendizagens esperadas ao se ensinar história na escola. O estudo do passado deveria tornar o estudante capaz de fazer julgamentos e desconfiar do que lhe é apresentado, a partir da observação minuciosa das fontes e da dedução cuidadosa de suas implicações. O que impressiona no pensamento de Barbosa é a sua atualidade no que se refere à orientação do uso de fontes históricas nos processos de ensino e aprendizagem histórica. Hoje, o que alguns autores do campo do ensino de história vêm mostrando é que, grosso modo, aprender história envolve fazer questionamentos às fontes, construir e validar seus argumentos com evidências históricas e evitar anacronismos e estereótipos. Essas aprendizagens são importantes porque, como assinala Peter Lee, as crianças chegam à escola com duas ideias frágeis. A primeira é de que o presente é o padrão de normalidade, e a segunda é de que o progresso é equivalente a avanço tecnológico. Quando elas aplicam essas noções à história, tendem a enxergar o passado como inferior e as ações das pessoas de antigamente como anormais, reproduzindo e formulando estereótipos, preconceitos e visões descontextualizadas sobre uma determinada realidade ou grupo social. Por essa razão, defendemos que os alunos deveriam não apenas aprender os fatos históricos, ou seja, os conteúdos históricos substantivos, mas também entender e mobilizar métodos característicos da pesquisa histórica, isto é, que os conteúdos procedimentais a serem aprendidos estejam intimamente relacionados a procedimentos que caracterizam a ciência histórica. No âmbito dos anos iniciais, Hilary Cooper defende que a história é essencial para ajudar as crianças a entenderem o mundo ao seu redor. A pesquisadora menciona estudos realizados em 5 países europeus que apontaram que as crianças de 6 a 10 anos já possuem uma quantidade considerável de conhecimentos sobre o passado, embora sejam fragmentados e muitas vezes incompletos. Isso ocorre porque essas informações não são mediadas pela escola, resultando em compreensões limitadas e às vezes preconceituosas. No entanto, como professores, nós podemos ajudar nossas crianças a se envolverem ativamente com o passado. A chave é explorar como elas, seus interesses e curiosidades, estimulando e dando oportunidades para que os estudantes possam questionar, coletar, interpretar e comparar fontes históricas sobre sua própria cidade e as tecnologias que conhecem e têm contato no cotidiano. Na prática, Cooper propõe que comecemos discutindo o conceito de tempo com as crianças, explorando suas próprias histórias e as de suas famílias. Podemos, por exemplo, usar histórias e contos de fadas para relacionar conceitos de mudança e continuidade ao longo do tempo, além de introduzir as crianças no trabalho de análise de fontes, ajudando-as a fazer inferências e a desenvolver suas próprias interpretações do passado. Sobre como as crianças lidam com a noção de tempo, a professora Sandra Oliveira traz contribuições importantes a partir de um estudo que ela realizou com crianças dos anos iniciais de uma escola no Paraná. Os resultados alcançados pela pesquisadora confirmam as conclusões de Piaget sobre a crença das crianças em relação
à vida de seus antepassados em um tempo remoto. Segundo o teórico suíço, a noção de tempo basicamente se baseia na avaliação da duração e da seriação dos acontecimentos. Na investigação de Oliveira, quanto mais nova a criança, maior a crença na vivência do avô ou bisavô durante o descobrimento do Brasil. De modo que é possível afirmar que as crianças mais novas falham ao analisar as questões da vivência dos antepassados porque têm dificuldade de lidar com o passado não vivido. Enquanto crianças mais velhas estabelecem melhor a relação entre a sucessão e a duração dos acontecimentos. Isto acontece porque a relação causal é mais lógica para as crianças do que a sequência cronológica. Desse modo, a causalidade histórica é usada para justificar a ordem cronológica dos fatos. Outras duas conclusões do estudo, conduzida pela pesquisadora, é de que o passado é visto pelas crianças como uma versão antiquada do presente e que, de maneira geral, as menores possuem uma análise egocêntrica, considerando que o que é importante para elas é importante para todos. Tais conclusões reforçam a importância da história nos anos iniciais, uma vez que o desenvolvimento do pensamento histórico permite que se conheça outros contextos, experiências e perspectivas. Nesse sentido, as teorias de aprendizado de Piaget e Vygotsky reforçam que as crianças são capazes de desenvolver habilidades de argumentação e raciocínio histórico tidas como fundamentais para a compreensão crítica do passado e para a construção de interpretações históricas significativas e evidenciadas em fontes históricas. Sobre o desenvolvimento do conceito de evidência histórica, mais especificamente, Rosalind Ashby mostra como os alunos têm dificuldade de distinguir entre as evidências e o que o passado deixou para trás. Além disso, muitas vezes eles também tratam as fontes como se fossem um acesso direto ao passado, considerando as informações que apresentam como verdadeiras e garantidas. Por isso é que, para a autora, o desenvolvimento de uma compreensão mais sofisticada da evidência histórica considera que a metodologia de investigação deve ser incorporada ao currículo de história desde as séries iniciais. Com este cenário, é inegável que o ensino de história desde a infância é fundamental para o desenvolvimento de um pensamento crítico e para a compreensão do mundo. Ao envolver as crianças em um aprendizado ativo, não só estamos ajudando-as a entender o passado, mas também a formar cidadãos mais conscientes e críticos. Os diferentes enfoques dos autores que mobilizamos nessa primeira unidade nos mostram que a aprendizagem histórica é um campo complexo e multifacetado, que envolve tanto a abordagem de conhecimentos históricos escolares, quanto o desenvolvimento de operações mentais que são características de um raciocínio histórico. Aprender história, definitivamente, não é apenas reter e reproduzir informações, mas entender e interpretar o passado de maneira significativa, a partir de evidências obtidas no confronto entre diferentes fontes históricas. Espero que essa aula tenha ampliado a sua compreensão sobre os diversos aspectos da aprendizagem histórica. Até a próxima!